Voltamos, né, gente, voltamos aí para nossa continuação. Parada técnica, né, para colocar o cabo da bateria do do notebook que eu tinha esquecido aqui, mas bora lá. Então, retomando aqui a nossa fala, então nós vemos 2 exemplos aqui claros de condutas inadequadas na escrita e na elaboração de documentos, técnicos, tá. Então primeiro a utilização de uma linguagem que não é técnica e segundo essas afirmações categóricas que nós jamais devemos fazer. Então, outro exemplo aqui para nós vermos. Então, pensando então diz respeito aos limites da atuação do psicólogo, né. Então, foi ordenado à senhorita Maria que não permitisse o contato de sua filha com o pai. Qual é a autoridade que um profissional, né, um psicólogo tem de ordenar alguém que ele não faça determinada coisa? Não, foge totalmente à questão ética da nossa atuação, né. A atuação do profissional psicólogo não é de, eh ordenar, mandar nada, mas é levar o sujeito a refletir sobre, né. Então, nós temos que tomar um cuidado também com essa questão. Inclusive isso é passível também, né, de sanções aí pelo código de ética. E o outro exemplo, pensando aí a pessoalidade da escrita, né. Então, essa é escrita na primeira pessoa. A seguir, apresentamos a análise de cada um dos avaliados. Nessa ocasião, o avô compartilhou conosco a perda da esposa e sua preocupação com os netos. Então, gente, não podemos, né, fazer dessa forma. Eh, então, nós não podemos colocar ali a nossa pessoalidade, né, nós enquanto sujeitos, porque nós não estamos ali numa conversa de botequim, nós não estamos ali num diálogo com um colega. Nós estamos ali numa escuta técnica, numa escuta especializada. Então, quando nós buscamos, né, escrever e elaborar documentos em relação a isso, nós temos que trazer um olhar e uma escrita que também é técnica, tá? Então, muito cuidado com essas pessoalidades aí na escrita, né, dos documentos técnicos. Salvo, como eu falei, quando for necessário, quando for solicitado, dentro dessa perspectiva, tá. E mais 2 exemplos aí para a gente finalizar, né, essa ideia. O primeiro aqui, né, então o uso de gíria, expressões coloquial ou depreciação, então, né, da situação. Joana apresentava-se vestida de acordo com a idade, mas sem grandes investimentos no vestuário. O paciente teve a oportunidade de conviver com seus pais casados por somente 3 anos. Ele cursou a faculdade por 5 anos e, durante todo esse tempo, não conseguiu avançar além do terceiro semestre. Você vê que esses termos que estão sendo utilizados, de uma forma muito sutil, ela traz ali um julgamento e uma percepção e um olhar do psicólogo que está escrevendo, da pessoa que está escrevendo. Então, nós temos que tomar um cuidado com isso. Muitas vezes a gente pode não perceber que está fazendo um julgamento ou um posicionamento, trazendo um posicionamento pessoal nessa escrita, ou até mesmo na fala, mas temos que tomar um cuidado, porque aqui quando eu falo, ó, sem grandes investimentos no vestuário, o que que o psicólogo tecnicamente, o que que o psicólogo quer falar com isso? Né, então não dá, né, não pode ser feito isso. Ou quando ele fala do casamento, né, que é somente 3 anos, então o que que ele espera? Que tivesse mais tempo esse casamento? Ou então quando ele coloca ali, ó, durante todo esse tempo não conseguiu avançar ali no terceiro semestre. Então ele tá falando: "Olha, foi muito tempo e o cara não foi, não conseguiu dar conta". Então vocês percebem que isso traz ali, tá carregado de pré-conceitos em relação a esse sujeito? Então muito cuidado. E informação imprecisa sem fundamentação técnico-científica. Então, nosso exemplo. Senhor João demonstra um comportamento extremamente agressivo e sem que haja mínimos critérios de segurança. Quanto à doença mental neurológica que acomete o Senhor João e que se apresenta como grave, seu contato com a família não deve ser permitido para a segurança desta. Né, então, aqui nós temos diversos problemas ali, né? Mas quando ele coloca ali doença mental neurológica, tá, o que que é uma doença mental neurológica? Qual é a condição desse sujeito? Quais são ali os comportamentos, o quadro sintomatológico que realmente dificulta o processo de interação dele com a família? Não está descrito. Né, então a forma como está redigida é inadequada. Isso é extremamente inadequado. Então, nós temos que fundamentar. Dentro desse contexto, tinha que ser fundamentado no DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, tá. Então, muito cuidado com a forma como nós redigimos aí os nossos relatórios, tá, principalmente os nossos relatórios técnicos.
E quais são os princípios éticos, então, que direcionam aí a nossa escrita? Primeiro, o código de ética, né, então, nós precisamos, nos basear no código de ética, profissional, e as resoluções que são específicas. Então, que vão trazer aí como a resolução 6 de 2019, que traz orientações de como nós escrevemos ou devemos escrever, redigir, então, os documentos técnicos. Nós precisamos pensar no contexto de direitos humanos, né, então o respeito e a promoção de saúde mental. Então, como que eu vou escrever de uma forma que não fira, né, não venha ferir o meu paciente, tá? Então, eu preciso trabalhar nessa perspectiva também. E outra questão ética, que é o sigilo profissional. Então, proteção das informações, inclusive informações quando você escreve nas equipes né, de multidisciplinares. Então, muitas vezes tem informações que não vão ser compartilhadas com a equipe multidisciplinar. Você só vai compartilhar informações que são necessárias e que podem ser compartilhadas. Tem coisas que não vai ser compartilhado, tá? Aí para cada área, cada profissional tem as suas especificidades. Então nós temos que tomar um grande cuidado com isso, porque isso é um respeito, não só à nossa prática, mas um respeito ao profissional não, ao cliente que está ali contratando seus serviços, tá. Então, lembrando que se a gente fere alguma dessas questões aqui, somos passíveis aí também de código de ética, né, então do conselho de ética nos buscar aí pela perna, né, nos puxar aí. E já finalizando então a nossa fala de hoje, quais são as modalidades de documentos que nós produzimos, que nós elaboramos aí enquanto, psicólogos? Nós temos são 5 específicos, né, a gente vai ter um pouquinho mais que daqui a pouco eu explico por quê, mas o que a resolução 6 de 2019 vai trazer para nós são 5 documentos: a declaração, o atestado psicológico, o relatório, sendo ele em 2 modalidades, né, um relatório psicológico, que é só o psicólogo que escreve, e um relatório multiprofissional, então nessas equipes multidisciplinares. Além disso, o laudo psicológico e o parecer psicológico, tá? Então, pela resolução, são esses documentos psicológicos oficiais que nós vamos desenvolver. E são eles que nós vamos trabalhar aí nas próximas aulas. Então, quais são as características de gênero textual desses documentos, tá? Porém, entretanto, todavia, existem alguns documentos que são importantes também, enquanto profissional nós termos e nós trabalharmos com ele, apesar deles não serem oficiais, tá. O primeiro é o contrato terapêutico, então eu vou deixar depois para vocês nas próximas aulas um modelo de um contrato terapêutico, no qual você vai fazer ali o seu acordo com o seu cliente. Nós não podemos esquecer que nós estamos prestando um serviço, então nós temos que receber por esse serviço que nós estamos prestando. Se você não tem um contrato, né, justamente para se apoiar ali no quais são os direitos e deveres de ambas as partes, você pode levar calote. Então isso, não é algo difícil de acontecer. Então, tenha sempre um contrato, né, faça esse contrato com o seu consulente, até mesmo porque não só para as questões legais, né, que vão te garantir aí, o recebimento dos seus honorários, mas também a questão, né, de responsabilização do processo terapêutico. Quando você tem um documento que é muito mais formal, a pessoa ela vai se implicar mais no processo, então, de busca ali da sua saúde mental, nessa busca, né, de uma continuidade no tratamento terapêutico, tá. E para além disso, um outro documento que nós produzimos muito, mas que também não está lá como oficial, são os encaminhamentos. Então quando você faz ali, o encaminhamento para um outro profissional, para um outro serviço, tá. Então são documentos importantes, porém não listados pela resolução como modalidades oficiais. Mas são 2 documentos extremamente importantes aí que a gente vai passar por eles também, tá. E assim a gente terminamos então a nossa aula de hoje. Espero ter elucidado ali um pouquinho sobre a resolução 6 de 2019. Nas próximas aulas nós vamos continuar trabalhando com ela, tá? Então, eu deixei o documento na sala virtual para vocês, lá no ambiente virtual. Dei uma lida no documento, porque nós vamos passar por ele mais, pelo menos mais uma ou duas aulas aí, discutir um pouquinho esses conteúdos, tá joia? Então, um grande abraço aí para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais.